Presidente Arthur Maia, se o senhor está na sua casa na Bahia e recebe um boleto do banco, qualquer que seja, para não fazer propaganda merchandising para banco algum aqui, dizendo que o senhor deve 5 mil reais por mês, mas o senhor não contraiu essa dívida, o senhor não sabe de onde saiu, o senhor nunca auditou, o senhor pagaria? Ninguém pagaria. Mas o governo brasileiro, todos pagam sem questionar, a chamada Bolsa Banqueiro. Por que eu cheguei na Bolsa Banqueiro? Porque quando nós estamos falando de redução de tributação, de imposto, como esta decisão da Receita Federal, que quer ser sustada pelo presente projeto de lei, nós estamos falando em diminuição da arrecadação da União. E nós estamos falando da diminuição da arrecadação na União num orçamento que tem metade comprometido com a tal dívida pública. Presidente, repito, 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais, se fosse auditado, um país do tamanho do Equador, menor que o Brasil, menor fisicamente que o Brasil, com um mercado interno menor, com um orçamento menor, fez a tal dívida pública, a auditoria da dívida pública, perdão. O senhor sabe quanto eles reduziram? 70% da dívida pública. O Brasil nunca fez essa auditoria. E eu trago o exemplo do Equador, porque o discurso da cantilena enfadonha dos neoliberais, que querem uma economia voltada para os interesses do mercado, que é dominado pelos interesses dos parasitas do sistema financeiro, o argumento para não auditar a dívida pública é que vai ter evasão de capitais, fuga de capitais, que o mercado vai ter que tomar Rivotril e vai cair a bolsa lá embaixo, e não aconteceu no Equador, que tem menos importância econômica no sentido da arrecadação, um país maravilhoso, que tem uma história de luta gigante, mas que tem uma arrecadação menor que a brasileira. Então, o problema é da covardia de uma classe econômica e de uma classe política absolutamente subserviente aos interesses dos parasitas do sistema financeiro. E, se fosse auditada a dívida do Brasil, como foi auditada do Equador, e a gente reduzisse 70% da dívida, nós poderíamos estar falando em 1 trilhão e 200 bilhões liberados do orçamento público. Aí, deputados, 500 milhões por ano não faz diferença, de fato, ou faz pouca diferença, porque tu tem uma arrecadação pujante que permite o Estado investir nas obras de infraestrutura, que geram emprego e renda, que geram melhoria do escoamento da produção, que geram melhoria da qualidade das cidades. O Brasil, ano que vem, vai ter 20 bilhões para o investimento o ano inteiro, gente. É quase o dinheiro que eles salvaram ali na CMO para o orçamento secreto, para o bolsolão do Bolsonaro, que está preservado em 2023. É um escândalo. O Estado deixa de arrecadar 500 milhões com o projeto que vocês querem aprovar hoje, sob, na prática, uma exigência estadunidense. E, como eu disse, nós não temos nenhum problema de criticar o protecionismo estadunidense. Nunca tivemos problema, ao contrário, né? Porque quando se fala dos acordos comerciais entre Estados Unidos e México, é preciso o balanço econômico do que custou o México nos últimos 20 anos a tal NAFTA, que significou precarização do trabalho, que significou rebaixamento global dos salários, que significou mais dependência tecnológica do México em relação aos Estados Unidos. Felizmente, projetos do tipo como a ALCA foram derrotados no Brasil pela luta política à sua época, embora agora tenha o tratado Brasil-União Europeia. Não se trata dos Estados Unidos, mas, de novo, vai numa lógica de reprimarização da economia brasileira, que significou, ao longo das últimas décadas, uma desindustrialização brutal da economia brasileira, uma perda de arrecadação, portanto, e uma lógica econômica que depende ou que prioriza a exportação de commodities, que, em sentido cru, né, no sentido de não tratados e tal, foram impactados pela Lei Candir e foram isentos de impostos sobre a exportação. Quando o deputado fala que o entendimento da Receita cria um imposto de exportação, que é o que está na justificativa do projeto e nos defensores do projeto, eu acho que se trata de uma compensação interna para uma decisão, né, dos modos de compensação de tributação estadunidense, evidente, mas, quando nós falamos em 2,5 bilhões ao longo dos últimos anos, desde o entendimento em 2007 da Receita Federal, nós estamos falando de 2,5 bilhões que foram arrecadados para o povo brasileiro, porque são recursos que vão para a União. Não são recursos que vão para os Estados Unidos. Não são recursos que vão
enfim, para o Japão, são recursos tributados pela Receita Federal que vão para os cofres públicos, para financiar a saúde, para financiar a educação, para financiar a assistência social. E é verdade que o suco de laranja tem bastante exportação. Então, me parece óbvio, numa lógica da gente tributar mais o patrimônio e a renda, nesse caso não se trata de patrimônio, mas mesmo a exportação, do que, Arthur Maia, nós estamos praticamente há 10 anos sem atualização da tabela do imposto de renda. Porque o orçamento é curto. Tudo sai do orçamento. Curto dependendo da perspectiva que a gente olhe. Nós acabamos de votar ali na Comissão Mista do Orçamento, relatório preliminar do orçamento do ano que vem. Se o deputado Pedro Lupion, o deputado Alceu Moreira, fossem meus parceiros para enfrentar a dívida pública, que consome 2 trilhões do orçamento, se poderia discutir medidas para atualização da tabela do imposto de renda, medidas para discutir a distributação, a redução dos tributos sobre o setor produtivo, dando um exemplo genérico, porque não é razoável que mais da metade do orçamento da União vá financiar a especulação. A dívida pública, uma parte da dívida externa que foi internalizada ao longo dos últimos anos, uma dívida externa que nunca foi auditada no Brasil, nunca. Aí pode ter tanques comprados durante a ditadura civil-militar para massacrar quem defendesse democracia, estamos todos pagando. Aí pode ter obras superfaturadas, corrupção, etc., estamos todos pagando. Aí pode ter maracutaias de todos os tipos, de todos os governos, e nós ainda estamos pagando, sem nunca ter promovido uma auditoria desse recurso, agregado com uma lógica da taxa de juros que é extremamente proveitosa para estadunidenses, por exemplo, especuladores do sistema financeiro, que peguem empréstimo a juros negativos nos Estados Unidos e comprem títulos de tesouro brasileiro. Então, eles pegam dinheiro lá, com juro negativo nos Estados Unidos, compram títulos da dívida do governo, majorados pela taxa Selic, que tem, na história do Brasil, oscilações, é verdade, mas muitas vezes é a maior taxa de juros do mundo. Basta ver contra a população paga no cheque especial, no cartão de crédito, mas nós temos que pensar o impacto da taxa de juros no orçamento público, porque os títulos são remunerados por eles, e, ao mesmo tempo, é pago sem questionamento. E aqui nós estamos falando em 500 milhões, comparado com 19 bi, comparado com 1 trilhão e 200, comparado com outras saídas econômicas que, sim, permitiriam ter uma agenda encíclica econômica que preservasse os interesses da classe trabalhadora, que precisa de aumento real do salário para viver. Eu estava falando com um amigo nosso do café, não aqui nesta comissão, em outra comissão, para deixar claro que não é nosso amigo, que ele me falava do problema do salário mínimo. Ele disse, deputada, mas é um negócio escandaloso, porque tudo aumentou. E se a gente botar o salário real e o salário nominal, a classe trabalhadora brasileira perdeu dinheiro, perdeu o salário, porque paga tudo no aluguel, porque paga no supermercado. Então, nós precisamos olhar para classe média, presidente. Se tivesse atualização do imposto de renda, hoje até quem ganha 5 mil reais, que é muito longe de ser elite, a classe que também perdeu, estaria isenta do imposto de renda. Agora, na hora que a gente vai fazer esse debate, o que acontece? A gente chega ali na comissão do orçamento, não dá para ser diferente. Por quê? Porque tem que pagar banqueiro. Não dá para ser diferente, tem que cortar da universidade. Por quê? Porque tem que pagar banqueiro. Não dá para aumentar o dinheiro do SUS. Por quê? Porque tem que manter o orçamento secreto. Então, como que eu vou achar razoável, enquanto tudo recai sobre a classe trabalhadora, mesmo que os recursos comparados com a dívida pública sejam pequenos? Aí eu concordo, só que nós precisávamos fazer uma luta política brasileira. Só que aí, na hora de votar o orçamento, os que querem preservar o interesse dos exportadores de suco de laranja são os primeiros a votar a favor da reforma da Previdência que tira direitos do povo. A votar a favor do orçamento sem questionar o teto de gastos, sem questionar a Bolsa Banqueiro. Que isso é uma Bolsa Banqueira, presidente? Nenhum país do mundo tem um teto de gastos como o Brasil, nenhum. Desafio os parlamentares, me digam que tenha uma cláusula tão brutal contra o conjunto dos investimentos brasileiros. O governo cortou, presidente, a farmácia popular. A quantidade de gente que eu encontrei que conseguia comprar na farmácia popular seu medicamento por R$40 e agora vai ter que pagar 130, 140 com a diminuição do subsídio na farmácia popular.
Presidente, a Polícia Federal diz que não vai fazer mais passaporte no Brasil. Não vai fazer passaporte. Porque falta 200 milhões. Aí a pessoa olha assim, meu Deus, e eles vão pagar 1 trilhão para os banqueiros no ano que vem. Não, 2, perdão. 1 trilhão é o meu cálculo se a gente auditasse a dívida pública, porque o que é correto pagar, bom, se paga, etc, etc. O Equador reduziu em 70% a sua dívida pública, só fazendo uma auditoria. Porque é isso, se paga juros, se paga a rolagem da dívida, se paga novas contrações de empréstimo. Aí eu estava na CMO ontem, representando o pessoal, evidentemente, e questionei os técnicos do orçamento que estavam presentes. Mas vocês bloquearam mais dinheiro da universidade. Vocês vão quebrar as universidades brasileiras. Ele que nós vamos ver como se contingenciar, que não fechava a conta. Sim, mas na hora de suspender o pagamento dos banqueiros é sagrado, é religioso. Parece assim um dogma, tem que... Bababá. E na hora de contingenciar, porque não tem recurso, é sempre nas costas do povo brasileiro. Que país vai crescer? Se não investir em universidade, se não investir em ciência e tecnologia, se não fizer obra de infraestrutura, se não aumentar salário mínimo para que o povo possa viver melhor, porque o nosso povo merece dignidade, mas também impacta no consumo. Também impacta no consumo. Ou é razoável que a gente, ao ter uma lógica de, inclusive, exportação voltada para fora, com o maior produtor de carne do mundo, tem uma população que não consegue mais comer carne vermelha. É razoável isso? Produção de arroz, terceiro maior, possivelmente, de grãos. E o arroz subiu 40% nos últimos anos. E quando a gente fala do orçamento da União, é um orçamento único. É um orçamento único. Eu quero agradecer a deferência das respostas, etc., mas sigo com essa preocupação. O dia que a Câmara de conjunto se dispor a discutir e enfrentar os parasitas do sistema financeiro no orçamento, vai sobrar recurso, presidente, para melhorar a vida do povo, inclusive para não ter uma lógica tributária que é cruel com os de baixo, que pagam tudo no consumo, com quem produz também, porque muitas vezes, né, a indústria, não, muitas vezes não, como regra no Brasil, a indústria paga mais tributo que os bancos, que vivem de especulação. Quando é que nós vamos aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos? Para a gente poder discutir num combo. Bom, está saindo 500 milhões de arrecadação aqui nesse projeto, vai entrar 30 milhões, porque nós vamos aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, vamos aumentar a tabela do imposto de renda para os de cima, que ganham 40, 50 mil, para isentar e liberar o de baixo. Vamos discutir imposto sobre herança, desonerando as pequenas heranças, desonerando, mas o cara que tem 15 casas de herança não é a mesma situação de uma família que tem uma casa para 15 pessoas. Então tem que ter uma lógica tributária progressiva no Brasil, que nós ainda não temos, por isso nós estamos contra.